Boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro, um dia aí com muita notícia. Eu separei as principais para vocês aqui. Não é só o Pantanal que está pegando fogo, não. A política no Brasil está pegando fogo. Ó, impeachment de Wilson Witzel aprovado lá na comissão especial. Tá? Ainda vai para plenário na Alerj. Todo aquele rolo dele com a saúde, com aqueles empresários, né? O esquema, inclusive, que ele está sendo investigado de desvios lá, esquemas de corrupção e desvios em vários setores, inclusive no setor da saúde e com contratos referentes à pandemia. Ok? Impeachment de Marcelo Crivella. Vocês vão lembrar, né, nós tivemos há pouco tempo, 2 semanas atrás, um outro pedido de impeachment em função daquele escândalo lá dos guardiões do Crivella, né, um grupo de auxiliares ali que faziam assédio, né, na porta dos hospitais contra a imprensa, contra denunciantes, né, pessoas que, usuários até, né, cidadãos, né, que vão ali, né, e que se envergonham, né, se constrangem com toda a situação da saúde no Rio, né, se revoltam, né, e aí querem denunciar isso para a imprensa, e aí os meganhas do Crivella iam lá e impediam isso, tá? Os guardiões do Crivella. Crivella foi feito um pedido de impeachment, foi julgado, o Crivella se manteve. Hoje ele conseguiu de novo, mas já por uma margem bem menor, tá? Bem menor. Eu separei aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Hoje foi assim, foi 24 a 20, tá? A Câmara Municipal enterrou esse novo pedido aí de impeachment do Crivella. Desta vez, pelo esquema que está sendo investigado, aquele esquema de corrupção do tal do QG, né? O QG da propina. Envolve aqueles assessores, vocês devem ter visto matéria, envolve aqueles assessores, o irmão do cara que estava na Rio Tour, enfim, sempre tem algum operador, né? O cara que trabalhou na campanha, que arrecadou junto às empresas, que prometeu contratos depois na gestão. Né? Então tá aí o Crivella está sendo investigado pelo Ministério Público também, estadual, e ele está sendo, e aí ele teve esse pedido aí de investigação, esse pedido de impeachment, melhor dizendo, mas rejeitaram, mas por pouca margem, 24 a 20, está reduzindo, né? Reduzindo a margem aí. Apoio dele, né? Vocês de cara, isso já nos mostra o seguinte, né? Esse tipo de julgamento, abertura de impeachment, é um julgamento político. Tá? Então, se o sujeito tem apoio, né? Até apoio lá no legislativo local, como é o caso dela, que tem, né? Até porque ele integra com a base, né? Coloca o pessoal dentro da máquina, tem ali até umas suspeitas de que eles trocam, né, colocam todo mundo para participar, né? Então ele tem apoio, claro que o Crivella também está disputando aí a reeleição, tem chance de ganhar, está bem nas pesquisas, tem chance de ganhar, e os vereadores ficam naquela assim, não, se ele vai ganhar, eu tenho que manter meu apoio, porque se ele for reeleito, eu tenho que ter o meu espaço na máquina pública. Então, é um procedimento, é um julgamento, né, político. Essa votação é política. O caso do Witzel, ele, né, se lascou, porque ele não tem apoio na LERJ. Né, então, está aí sendo massacrado. Tá, e andou dizendo que é inocente, né, voltou com aquela lenga-lenga dele, posicionamento dele, mas está sendo investigado, de qualquer maneira está sendo investigado pelo STJ. Vamos acompanhar. Além disso, está o governador de Santa Catarina também sofrendo aí um possível processo de impeachment. A vice já eles conseguiram lá separar, né? Então a vice também está sendo julgada lá, já decidido pela abertura, mas pelo horário aqui ainda não julgaram o do caso dele, se abre o processo de impeachment ou se não abre. Estou gravando aqui para vocês, são 15 para as 9. Então, nós estamos acompanhando, se sair a notícia, vocês vão checar lá no site em primeira mão. Tá? Mas eu destaco para vocês. Então, vocês veem aí, né? Está realmente aí em chamas. Outra notícia importante é que o Marco Aurélio recebeu o recurso
e suspendeu o depoimento do Bolsonaro. Ele havia sido intimado ontem pela Polícia Federal. Se não interferiu na Polícia Federal, e a PF havia intimado ele, havia dado opções de dias, né, mas para a semana que vem, o tal do depoimento presencial. E o Marco Aurélio, então, suspendeu. A AGU recorreu, o Marco Aurélio pegou o recurso, deu uma liminar, suspendeu, inclusive, a investigação, os atos ali da investigação, até que o plenário decida, né, o mérito dessa questão. Se o presidente da República tem de estar presente no depoimento ou se ele pode responder às questões da polícia por escrito. Como aconteceu com o Temer, por exemplo, no caso lá dos portos, no inquérito que estava como relator o Barroso. Tá? O que diz a lei? Diz a lei que ele pode responder por escrito no caso de vítima ou de testemunha, mas que no caso de investigado ele tem de comparecer. O Barroso fez uma interpretação diferente, então permitiu que o Temer respondesse por escrito e agora é óbvio, né, que o Bolsonaro quer ter o mesmo benefício e responder por escrito. Então quem vai decidir agora, quem vai, vamos dizer assim, enfrentar essa questão é o Fux, é o Luiz Fux, que está se recuperando da Covid, né? A posse dele virou, podemos dizer que foi uma posse contagiante. Nós já temos aí 6 autoridades contaminadas. Ontem comentei no gabinete de crise, tínhamos 5. Hoje o Aras também confirmou positivo lá para a Covid. Estão todos em isolamento sendo tratados. O fato é que o Fux é que vai determinar, que vai poder pautar isso, ou não, né? Ou pauta ou não pauta, ou espera, ou adia. Mas o fato é que o Bolsonaro ganhou um fôlego nessa questão. E comemorou aqui na live dele, ainda há pouco, ele comemorou essa decisão do Marco Aurélio. Ele disse o seguinte: o inquérito continua e o ministro relator Celso de Mello queria que eu depusesse de forma presencial, respondendo perguntas de 2 advogados do Moro e mais o próprio Sérgio Moro. O Moro não tem que perguntar nada para mim. Ele tem de dizer: olha, você interferiu aqui, você fez isso, fez aquilo. Isso a gente rebate rapidamente. Se Deus quiser, a gente enterra logo esse processo e acaba com essa farsa, né, desse ex-ministro da Justiça de me acusar de forma leviana. Ele alega que não me acusou, trouxe fatos. É uma brincadeira, né? Brincadeira. Trouxe fatos e agora cabe ao MP, ao Supremo, aprofundar as investigações. Então, está aí, na verdade, o Celso de Mello, que já está de saída, né? Está de licença médica. Quem assumiu o caso foi o Marco Aurélio e ele é que vai tocar. Só que agora o inquérito está suspenso por decisão liminar do Marco Aurélio, que agora depende exatamente do Fux julgar o mérito, pautar no plenário. Então fica essa questão aí suspensa. Tá? Celso de Mello, aliás, Celso de Mello que já não está mais recebendo nenhum processo novo, não está mais na lista de distribuição de processos do Supremo, ele agora só está tocando ali aquilo que já estava no seu gabinete. Tá? Então, isso é uma praxe, é uma norma legal, 60 dias já não recebe, ele que vai se aposentar aí ao completar 75 anos, a chamada expulsória. A gente tem informação de que ele talvez antecipe em 15 dias essa saída dele. Tá? Acabei de publicar no site, vamos acompanhar. E mais eu destaco para vocês. Bom, falando em Moro, né? O Sérgio Moro tirou a carteirinha da OAB dele hoje. Então foi notícia, todo mundo noticiou, tá? E o que aconteceu? Aconteceu que ele ainda está, obviamente, sob a quarentena, que termina agora no mês que vem, né? Aquela quarentena da saída dele como ministro, mas já tem a carteirinha, inclusive publicamos lá a fotinha dele, o número, etc. e tal. E aí teve gente aqui que não gostou. Então tem até publicamos agora a notícia que o Ticiano Figueiredo, um advogado, que inclusive é conselheiro federal da OAB, suplente aqui pela OAB-DF, presidente tal do Instituto de Garantias, não sei o quê, ele é pupilo do Cacai. O Cacai, vocês lembram, é aquele que usa calça branca, né? Bermuda branca, transita de bermuda branca no Supremo. É o único advogado do país a ter esse privilégio. O Ticiano é pupilo dele, e o Ticiano reagiu num grupo de WhatsApp ali de conselheiros da OAB, dizendo que a OAB do Paraná, ao entregar a carteirinha para o Moro, foi covarde, né? Dizendo que aquilo realmente era uma afronta à advocacia, etc. O pessoal não quer que o Moro advogue. O pessoal quer que o Moro faça o quê? O sujeito não pode ser, não é mais juiz.
não pode ser ministro. Não pode ser ministro da Justiça, não pode ir para o Supremo, não pode ser advogado. O que querem? Né? Querem que o sujeito faça o quê? Viva de Corona Voucher? Né? Então, aí a OAB reagiu forte, dizendo que era um absurdo esse tipo de acusação e que espera uma retratação. Os detalhes da nota também estão no site, eu vou deixar com vocês. E falando em Corona Voucher, o governo publicou hoje o decreto regulamentando as regras, né, de distribuição agora das próximas 4 parcelas de R$300. Tá? Então, eles incorporaram, eu estudei o processo, estudei o decreto, publiquei no site para vocês, eles incorporaram uma série de normas, né, de exigências, melhor dizendo, que foram estipuladas pelo TCU. O TCU, vocês sabem, o TCU fez aquela análise que descobriu um desvio de 42 bilhões de reais, né, nesta primeira fase do Corona Voucher de R$600, 42 bilhões pagos irregularmente. Eu acho incrível que a imprensa não fale sobre isso. A gravidade de um desvio desse, a imprensa não fale sobre isso. O fato é que o TCU identificou, exigiu uma série de normas, então elas foram aqui incorporadas nesse decreto. Então eu comento, por exemplo, a partir de agora, fica estabelecido que o benefício não será pago a quem tenha vínculo de emprego formal adquirido após a primeira fase do programa, obtido algum benefício previdenciário ou assistencial ou seguro-desemprego. Também não poderão receber os residentes no exterior. Né? Quem estiver preso em regime fechado, tem umas coisas absurdas, você vai dizer, como é que essa gente recebeu? Né? Os menores de 18 anos, exceto mães e adolescentes, ou que tenham sido incluído, ou quem tenha sido incluído, né, no ano de 2019 como dependente de declarante de imposto de renda de pessoa física. Isso aqui já vai cortar uma porção de gente. E o TCU também determinou o reprocessamento das listas de beneficiários a cada mês, justamente porque a situação do cidadão pode mudar de um mês para o outro. Né? Então, ele pode arrumar um emprego e aí tem de parar de receber, né, o benefício. Então, está aí, novas regras, esperamos que o desvio seja menor. Tá? O Corona Voucher segue aí na pauta, o Renda Brasil retorna à pauta, como a gente mencionou ontem, né? O Ricardo Barros aí já andou falando que não, vai ter, mas não vai se chamar mais Renda Brasil, etc. e tal. Temos que desvincular as despesas, temos que fazer isso, fazer aquilo. Nós vamos ainda nos debruçar, obviamente, nessas discussões, até porque o Bittar, né, que é o relator aí desse projeto, quer apresentar isso já na semana que vem, e você terá o texto desse projeto em primeira mão aqui no Antagonista, como sempre. Mais um destaque para vocês. Bom, voltando, né, a essa questão aí de Supremo, etc. e tal, vejam só, OAB. As seccionais da OAB no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, São Paulo, apresentaram ao Gilmar Mendes ação contra as investigações da Operação Esquema S, que apura, né, aqueles desvios de 151 milhões da FEComércio, Sesc e Senac do Rio para bancas de elite da advocacia. Vocês vão lembrar, né? Está lá o Cristiano Zanin, o Roberto Teixeira, tá? O Frederico Assef, né? Advogado Bolsonaro. O pedido alega que a investigação atinge autoridades com foro privilegiado e, por isso, não pode tramitar na primeira instância da Justiça Federal. O inquérito é supervisionado por Marcelo Bretas, desafeto de Gilmar Mendes. Bretas, que também hoje foi julgado pelo órgão especial lá do Tribunal do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e foi punido com censura, justamente por ter participado de um evento com o Bolsonaro, tá? Um evento político, já vou falar sobre isso. O fato é que eles querem tirar o processo do Marcelo Bretas, já falei isso logo de cara, quando deflagraram a operação, essa é uma estratégia, e embora a investigação ela se debruce apenas sobre a atuação dos advogados, essa atuação dos advogados é em relação a decisões dos ministros, né, ministro do TCU, ministro do STJ, então muito provavelmente esse caso vai para o Supremo e o Gilmar Mendes está aqui agora por questão de horas, né, ele tomar essa decisão. A gente já sabe, não teremos novidades, né? A novidade seria se ele dissesse outra coisa. Agora, o Gilmar Mendes talvez decida, né, numa situação aí também de impedimento. Né? Claro que ele não vai se declarar impedido, suspeito nem nada, mas parece que a FEComércio também andou financiando eventos lá do IDP, né, do próprio Gilmar Mendes, né, e
Aliás, um dos delatados do Orlando Diniz, que é o Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB, a advogada dele é a Dalide Barbosa, que é ex-assessora do Gilmar Mendes. Então, essa é a situação, gente. É aquela história. Mexer no judiciário, né? É mexer no formigueiro. E a gente sabe que eles vão tentar de tudo para reagir, para engavetar, né? Afinal de contas, eles querem anular essa investigação. O primeiro passo é tirar ela lá da primeira instância e colocar no Supremo. Bom, o que mais eu destaco aqui para vocês? Olha só que interessante, né? Do Rio de Janeiro tinha separado aqui de eleição. Mesmo presa, a Cristiane Brasil registrou sua candidatura para a Prefeitura do Rio. É, realmente uma brincadeira, né? Não tem jeito esse país, né? Bom, falando do Bretas, né? Por praticamente unanimidade aqui, quase, né? Praticamente unanimidade. O Bretas foi, então, punido aí com a pena de censura por ter participado de eventos ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Tá? Ele vai ficar agora 1 ano sem poder ser promovido. Então, os membros do órgão especial entenderam que a presença do magistrado na inauguração de uma obra de acesso à ponte Rio-Niterói teve como objetivo sua autopromoção e superexposição. Bretas depois participou de um culto com Bolsonaro e o deputado Davi Soares. O desembargador Ivan Thier disse que o juiz nada tinha que estar fazendo na solenidade, a não ser intensificar sua já bem notória autopromoção. E aí por aí vai. Tá? De fato, o que eu digo para vocês? Não tinha mesmo. Né? Infelizmente, o problema é que os exemplos que vêm de cima são esses, né? São os exemplos de participação política, né? Ministros do Supremo participando, sim, de evento político. A gente já viu várias vezes, STJ, né? Tem enfim, fóruns, uma série de coisas. Mas aí o sujeito na primeira instância acha que pode fazer igual, não pode, tá? Não pode. E ele errou. Eu me lembro da participação dele, até critiquei isso na ocasião. Imagina um juiz que tem, né, a tamanha responsabilidade aí da Lava Jato do Rio de Janeiro, todos esses casos, né, uma investigação agora como essa aí dos advogados, e ele dá margem, né, para interpretações equivocadas, participando de eventos políticos. Inclusive, encontrei com ele aqui na posse do Bolsonaro, né, saiu até na época aquela foto dele num jatinho de mãos dadas com o Witzel, que o Witzel ainda era chegado do Bolsonaro. Tudo isso realmente não é possível, não cabe numa atuação de um magistrado, seja ele de qualquer instância, né? Não cabe a atuação do magistrado, e ele deveria saber disso e ter um comportamento mais discreto, porque isso acaba abrindo margem para esse tipo de punição e isso reforça as críticas. Não que esse seja o problema, né? Não que isso seja um problema para o julgamento, mas é aquela velha história, a mesma coisa no caso do Deltan. Falou demais, usaram isso como argumento. A gente sabe que o sujeito fez tudo certo lá, mas aí acaba sendo uma justificativa para os críticos. Tá? Então, quem está numa posição aí chave, delicada, tem que ter, né, especialmente sem costas largas, né, sem apoio político, tem que ter muita cautela, né, no seu proceder. Tá? Bom, então é isso. Já falei que o Aras testou positivo, né, para a Covid, e ele também aí andou se manifestando contra, né, aquela ação lá que quer tirar o foro privilegiado do Flávio Bolsonaro. Acabou de sair essa decisão também. E ainda nesse âmbito aí de política com polícia, o Carluxo, no âmbito daquele inquérito sobre atos antidemocráticos, depois disse que nunca utilizou robôs, tá? Lá nas redes sociais. Disse que não é covarde ou canalha a ponto de utilizar robôs e omitir essa informação. Tá? Agora, admitiu que tem relação apenas com a divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelo governo federal nas contas pessoais do declarante e do seu pai. Isso a gente sabia, né? Quantas vezes ele entrou na conta do pai, publicou uns besteiras lá, algumas até criando problemas políticos e às vezes até diplomáticos. Mas é isso aí. Está aí, então, o depoimento do Carluxo nesse inquérito. E para encerrar esse nosso... Para encerrar não, aqui ainda tem outra aqui, ó.
a Rosa Weber, isso é importante, caberá a Rosa Weber, porque o Fux se declarou impedido, caberá a Rosa Weber decidir sobre os arquivamentos das investigações com base na delação do Cabral, aquele arquivamento do Dias Toffoli. Tá? A gente sabe que o arquivamento beneficiou ministros do STJ, do TCU, desembargadores, senadores, deputados, né? E até um ex-procurador-geral do Rio. E aí a defesa do ex-governador recorreu da decisão do Toffoli, e aí coube, isso foi para o Fux. O Fux se declarou impedido e agora a coisa foi distribuída para a vice-presidente da corte, a Rosa Weber, ela que vai decidir, então, se reabre ou não as investigações com base na delação do Sérgio Cabral. Muito importante que ela mantenha abertas as investigações e que se investigue. Se não tiver fundamento, ok, arquive-se. Mas arquivar sumariamente não é o melhor caminho. A gente espera transparência nesse processo. Bom, e aí uma noticiazinha aí também de final de dia, o servidor Carlos Eduardo Silva Duarte, que foi a PGR, vocês vão entender. Lembra o caso de Viracopos, né? Frederico Assef atuando como lobista ali da concessionária de Viracopos. Eu denunciei esse caso em junho. Eu nem sabia. O tal do Carlos Eduardo Silva Duarte, que é advogado, pegou essa denúncia e foi à PGR pedindo uma investigação por tráfico de influência, advocacia administrativa e até corrupção. E o Aras se manifestou na terça-feira sobre, teve de instaurar ali como um ato burocrático e já se manifestou contrário à investigação, né? Porque é uma investigação que pega o advogado do presidente e o presidente. E aí ocorre que esse advogado, Carlos Eduardo Silva Duarte, é servidor também, servidor federal da Embratur, e ele estava cedido ao CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é um órgão subordinado ao Ministério da Justiça. E hoje ele foi desligado do CAD. Alegaram oficialmente que ele não teve bom desempenho, mas ele acredita que foi punido justamente por pedir uma investigação contra o advogado do presidente da República e o próprio presidente da República, né? Uma investigação sobre os atos do Frederico aí, desse contrato com Viracopos para atuar, para abrir portas, né, junto ao próprio presidente da República. E aí ele falou para o Globo aqui, olha, o Assef disse que eu faço parte de uma organização que quer destruir a imagem dele. Logo depois, minha chefe imediata me ligou e disse que eu tinha sido desligado. Ela disse que não sabia o motivo, que poderia ser algo relacionado ao meu desempenho e tiraram todo o meu acesso aos sistemas. E é isso, né? O Assef é assim, ele faz isso. Deu mais uma entrevista para a Veja, acusando a Cruzoed, também está envolvido. É um absurdo, né? Porque ele quer criminalizar a atividade de imprensa. Nós fazemos aqui todo tipo de denúncia contra todo tipo de gente. Mas, é claro, os acusados sempre acham que estão sendo perseguidos, né? Sempre acham que é um complô. É o mesmo caso do Frederico. Ele acha que é um complô. Mas ele é apenas mais um personagem, né, desta nossa fauna política, que inclui advogados, né, políticos, membros do judiciário, procuradores, enfim. É o nosso sistema, né, nossa república, e a gente está aqui para fazer a fiscalização e fazer a denúncia dos casos. Então, infelizmente, esse tipo de argumentação sempre vai existir, mas ela não tem fundamento e cai por terra. Então, vai continuar chiando aí, falando para quem quiser ouvir. Mas eu destaco para vocês. Tinha uma coisa do Corona Voucher que eu queria falar para vocês, que era importante. Saiu um estudo, né, foi publicado inclusive pelo Valor mais cedo, mostrando que o Corona Voucher foi absurdamente proporcional. O Brasil injetou na economia, apenas no segundo trimestre, um volume de recursos 61% superior à perda de renda das famílias. No acumulado até junho, a renda das famílias recuou 66,8 bilhões, enquanto o auxílio emergencial somou 108,3 bilhões no segundo trimestre. Só em São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Mato Grosso e Distrito Federal, o Corona Voucher não superou os rendimentos perdidos pela Covid. O autor do estudo comentou: os números sugerem que houve um overshooting. Tentou-se matar um ratinho com uma bazuca. É o que eu falei, né? É um desastre a gestão desse Corona Voucher e isso está
refletido naquele desvio identificado pelo TCU de 42 bilhões. Não há muito o que dizer diante dos números. É isso, gente. Bom, tem um registro final aqui que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sempre faz um relatório, especialmente na área de saúde, em função da pandemia. A gente publicou há alguns meses uma análise deles em relação às obras, né? Obras de hospitais, de casas de saúde, de postos de atendimento, e agora saiu uma atualização mostrando que os estados e municípios o estado, perdão, e os municípios de São Paulo acumulam mais de 130 obras na área da saúde que estão paradas ou com atrasos. Isso num volume de 262 milhões de reais. Tá? Então, infelizmente, esse é um problema de gestão e que acomete todas as autoridades, né? A gente tem vários exemplos de problemas de gestão, como a gente acabou de mencionar, do Corona Voucher, no âmbito federal, mas também tem aí no próprio governo estadual, o governo Dória, né? Também incompetência, incapacidade de botar, de executar, de realizar as coisas, e também no âmbito municipal. Por isso é tão importante a gente escolher bons políticos. Eu sei que é difícil, eu sei que as opções não são as melhores, né? Mas a gente tem que ter isso claro em mente, tentar pesquisar, investigar e buscar, né, um candidato que seja menos pior e cobrar, né, para que ele não saia da linha. Bom, fora isso, Covid, continuamos abaixo dos 1.000, ainda bem, inclusive uma redução até em relação a ontem, né? Registramos aqui 829 mortes em 24 horas, é uma cifra ainda alta. É uma boa notícia, mas é uma cifra ainda alta. Estamos batendo aí os 135 mil mortos. Tá? Continua sendo uma tragédia humana. Não adianta ninguém, nenhuma autoridade, seja lá quem for, querer esconder isso. Bom, o governo do Bolsonaro indicou o Weintraub para mais 2 anos naquela posição de diretor executivo do Banco Mundial. A gente já tinha mencionado que ele tinha ido para o mandato tampão que estava terminando e agora renovaram por mais 2 anos a boquinha dele lá. Saiu a informação de que tem apenas 290 militares combatendo o fogo no Pantanal. Olha só a tragédia. 290 militares. Lá na Califórnia são 14 mil. Então não tem como dar certo. Não tem como dar certo. E para finalizar, documentos da quebra de sigilo aqui do bancário de 8 familiares da ex-mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Vale, que estavam lotados no gabinete do Flávio, mostram que eles tinham o hábito de sacar várias vezes R$500 de suas contas em datas próximas aos pagamentos. Então, das 9.859 operações de saque feitas entre 2007 e 2018, 4.294 foram neste mesmo valor, o equivalente a 44% de todas as operações feitas. Esses saques, todos no mesmo valor, somaram um total de R$2.100.000. Tudo na base dos 500. Né? Se tivesse nota de 500, seria mais fácil. Enfim, é isso aí. Pessoal, olha, sempre agradeço a companhia de vocês, a paciência, né? E a interação. A gente é seguidamente boicotado por essas plataformas, redes sociais. É incrível, né? Não sei se isso é feito de forma proposital ou em função de algoritmo. O fato é que o nosso jornalismo, que é um jornalismo independente, que não tem né, por essas plataformas tecnológicas. Então, vocês cansam de repetir, de reclamar que não recebe a notificação. Às vezes, quando vai ver o vídeo está com uma audiência, depois essa audiência cai, está com views, enfim, vocês conhecem isso melhor do que eu. Então, por isso é tão importante essa participação, por isso é tão importante vocês assinarem, né, os nossos veículos, o A Mais, a Cruzoé, e a gente poder ter essa interação e poder continuar financiando e bancando esse jornalismo independente. Tá? Não dependemos, né? Não recebemos, inclusive, recursos públicos. Falharam aí os filtros, entrou R$49, já foram devolvidos. Né? Já comunicamos, inclusive, a SECOM e que melhore os filtros. Às vezes o pessoal fica até pensando, né, se isso não é uma forma também de tentar sabotar, mas a gente está acompanhando. Só para vocês terem uma ideia,
com esses anúncios programáticos, né? Um mês tem 10 milhões de anúncios programáticos, então é quase impossível você fazer um controle disso, quer dizer, é impossível você fazer um controle disso manual. Isso tudo é feito, né, com filtros mesmo, com palavras-chave, com blacklist, né? Então, assim, passa R$ 40, enfim, devolvemos os R$ 40 e que esperamos que não passe mais. Preferimos o seu, né? O seu real, que é limpo, é fruto do seu suor, e a gente, em contrapartida, fornece aqui a nossa dedicação para que você tenha a melhor informação, a informação mais rápida, mais correta, mais fundamentada, tá? Furos de reportagens longas, explicações, vídeos, enfim, uma pleiade, aí, um portfólio que a gente cada vez vai ampliando mais, né? Trazendo com entrevistas, com tudo, aqui nos nossos vídeos também, os programas que a gente está colocando de pé, tudo isso para que você tenha, né, esse portfólio cada vez mais amplo e qualificado, com conteúdo qualificado. É isso. Nos vemos amanhã, então, no Gabinete de Crise. Um abraço a todos.